venha pela emoção. Você precisa conhecer a gente para ver se é aqui que você quer congregar. Vamos lá, sem mais delongas, depois desse momento internacional, nacional, de visitantes. Hoje nós iniciaremos uma nova série de mensagens. A série de mensagens que tem o título No Caminho do Avivamento. Meus irmãos, é muito interessante, porque nós temos vivido um tempo muito bonito, muito especial como igreja. Apesar de uma série de coisas que eu sei que acontecem, nem todo mundo às vezes está feliz. Às vezes tem gente que não gosta do tipo de visão que a gente tem e sai batendo o pé. Independente disso, aquilo que o Senhor tem feito aqui é muito notório. E não é só sobre crescimento. Não é sobre apenas uma igreja que estava com pouca gente, tem muita gente. Não. É a forma que o Senhor tem derramado da presença dele sobre as nossas vidas. Até porque você vai conseguir perceber uma igreja saudável não é pelo tanto de gente, mas é muito mais pela efetividade. Você tem muitas igrejas hoje pequenas que fazem a diferença. E você tem muitas igrejas gigantes que viraram clubes, que se tornaram em lugares que você apenas vai para frequentar. Porém, toda bênção, ela pode também se tornar um perigo. E que perigo é esse? É quando ela nos faz pensar que nós já chegamos no lugar que Deus quer que a gente chegue. É como se a gente olhasse ao redor dizendo assim: ótimo, isso aqui já está bom, isso aqui era o que a gente precisava. E aí então, existe um risco muito grande de nos acomodarmos, de apenas desfrutarmos do momento, e apenas pensar que isso era tudo que Deus esperava de nós. E por que a gente está então começando essa série? Porque eu não creio que seja isso. Eu creio que a efetividade da igreja, ela nunca pode parar. Você pode ver, até por coincidência, uma das nossas visitantes comentou que o ministério dela é seguir a jornada, e ela usou uma expressão que até a gente usou recentemente numa pregação. Ela falou: eu não quero ser esquenta-banco. Porque a efetividade da igreja não tem a ver com o quanto de culto você participa. A efetividade da igreja é vista com o tanto de igreja que você é fora da igreja. Juntando tudo isso, eu tenho orado muito ao Senhor para que a gente não perca de forma especial nada daquilo que Ele tem para nós. Nada daquilo que Ele preparou, nada daquilo que Ele também tem para viver através de nós. Interessante que quando eu digo isso, eu não estou falando apenas então de mais conquistas. Eu não estou falando de prosperidade no sentido material. Aquilo que o Senhor tem para nós, eu estou falando de um avivamento. Eu estou falando aqui de um mover sobrenatural que revele de forma muito especial e cada vez mais evidente que Cristo é o único Senhor dessa igreja. Nós temos repetido em diversa pregação, todos os pastores dessa casa. Hoje em dia o movimento cristão evangélico, ele é confuso por si só. A gente já não sabe mais distinguir o que é ser crente e o que não é ser crente. A gente está vendo que os escândalos sempre têm um crente. Nem sempre feito por um crente, mas quase sempre com um crente envolvido. E aqui, quando eu falo sobre sobrenatural, não é um sobrenatural que se resume em milagres. Porque até a palavra sobrenatural precisa ser refeita nas igrejas. Porque sobrenatural é aquele ambiente onde coisas fenomenais acontecem. E nada contra, desde que seja bíblico. Mas aqui eu estou me referindo a um sobrenatural que mostre um verdadeiro avivamento. Aonde a gente encontre corações quebrantados, pecadores arrependidos, vidas transformadas, relacionamentos restaurados e pessoas alcançadas pela graça. Pessoas que conseguem olhar para trás e dizer assim: nem eu consigo explicar a minha vida. Por isso, nessa primeira mensagem sobre a série No Caminho do Avivamento, eu quero começar falando sobre aquilo que acredito ser o ponto de partida de todo o verdadeiro avivamento. Eu quero começar falando sobre perdão. E por que sobre perdão? Porque somente quem já experimentou o poder de Deus do perdão conhece de fato o seu valor. Somente quem está pronto para viver, quem já viveu um avivamento, o perdão está pronto para um avivamento. Porque sem ele, nós nunca colocaremos o Senhor como prioridade. Quando não entendemos o processo do perdão, a consequência é que queiramos fazer do ambiente evangélico aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos. Por isso, nessa manhã eu quero falar sobre esse movimento de um avivamento verdadeiro, que se inicia quando a graça se faz presente no coração, mostrando que nenhum esforço humano seria capaz de suprir o que ela pode dar. Para isso, quero usar um dos meus textos favoritos.
Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Um texto famoso, na verdade, uma sequência famosa dos momentos ali já do Senhor Jesus. Lucas capítulo 7. A gente vai ler o final dele, que vai do 36 ao 50. Se você não trouxe Bíblia, fique tranquilo. Está projetado ali. Agora que eu vi que eu coloquei uma versão ali e uma versão aqui para mim. Mas é tudo aí, NVI. A minha versão diz assim: ora, um dos fariseus convidou a Jesus para comer com ele. Então, ele entrou na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Eis que havia uma mulher no povoado que era pecadora. Quando soube que Jesus estava comendo na casa do fariseu, ela trouxe um jarro de alabastro com perfume. E chorando sem cessar, pôs-se atrás de seus pés e começou a molhar os seus pés com suas lágrimas e a enxugá-los com os cabelos de sua cabeça, beijando os seus pés e ungindo-os com o perfume. Quando o fariseu que convidara viu isso, disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem e que tipo de pessoa é essa mulher que o está tocando, que é pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a dizer-lhe. Vá em frente, mestre. 2 homens deviam a certo agiota. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Visto que não tinham como pagar o que deviam, o agiota graciosamente cancelou a dívida de ambos. Ora, qual deles 2 o amará mais? Simão replicou: suponho que deve ter sido aquele a quem lhe perdoou mais. Jesus respondeu: você julgou corretamente. Então, voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: está vendo essa mulher? Eu entrei em sua casa, você não providenciou água para os meus pés. Ela, contudo, com suas lágrimas molhou meus pés e com seus cabelos os enxugou. Você não me beijou, não me deu um beijo quando eu cheguei. Ela, porém, desde o momento em que entrei, não se cansa de fervorosamente beijar os meus pés. Nem sequer com óleo ordinário você ungiu a minha cabeça. Ela, porém, com perfume ungiu meus pés. Portanto, eu lhe digo que os pecados dela, ainda que sejam muitos, estão perdoados, pois ela muito amou. Mas a pessoa a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então ele lhe disse: seus pecados estão perdoados. Os que reclinavam à mesa com ele começaram a dizer no seu íntimo: quem é este que até perdoa pecados? Então Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vá em paz. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que só por ela nós já estamos arguidos de força suficiente para seguir a jornada. Irmãos, a gente está diante de um texto muito conhecido, que é o texto de Lucas no capítulo 7. Na verdade, nós estamos aqui numa fase ainda inicial do ministério de Jesus, mas uma fase onde Jesus ele já começa a mostrar a que ele veio. Se você for para Lucas capítulo 6, você vai ter discussão sobre o sábado, você vai ter Jesus escolhendo ali os seus apóstolos. Aí ele vai começar a ensinar sobre amar aos inimigos, ele vai começar a falar sobre julgamento ao próximo, sobre os frutos. Mas no capítulo 7, ele começa com aquele centurião que demonstra fé, clamando por algo que Jesus responde. Ele ressuscita a filha da viúva, ele tem um momento com João Batista sobre João Batista. E aí então nós chegamos nessa cena. Cena essa, irmãos, que é muito incrível, se você tiver os detalhes. O que está acontecendo no nosso trecho? Jesus ele está sendo convidado para um banquete. Sempre que a gente fala de banquete no nosso contexto brasileiro, se eu te falar, vai lá em casa porque vai ter um banquete, o que você está pensando? Muita comida. Quando a gente fala banquete, por exemplo, é muito comum, né? Essa semana eu vivi vários banquetes nessa igreja. Cada visita era algo incrível. Mas nesse contexto judaico a coisa era um pouco diferente. O banquete, ele tinha sim a comida,
Mas a premissa de um banquete daquele tempo tinha mais a ver com uma questão de sabedoria, de diálogo. Ou seja, para você entender a cena, Simão convida Jesus para um banquete e Jesus aceita. Não se tem muitos detalhes de Simão. O que sabe é que ele é um judeu, e não é Simão Pedro, não é qualquer outro tipo de Simão conhecido. E ele convida Jesus para um banquete. Jesus está na evidência, Jesus está famoso. E aí acontece uma cena absurda no banquete. E só para você entender, pastor, ele está no banquete, mas tem uma mulher que está dizendo que é pecadora. Todos os banquetes antigos, a mesa só ia quem era convidado. Mas existia a possibilidade de você observar e ver, porque geralmente a casa se mantinha aberta para que qualquer pessoa pudesse ficar na parede, observando o que estava sendo falado. Então, Jesus chega naquele banquete, e aí você vai ver que o texto vai dizer que ele se reclina sobre a mesa, porque no tempo antigo não era cadeira como a nossa. Esses banquetes eram vividos de que forma? Eles se sentavam em poltronas, tipo um divã. Aqueles divã de psicólogo. Então ele reclinava sobre o divã, geralmente apoiado pela mão esquerda, pelo braço esquerdo, a mesa aqui, geralmente era aquelas mesas tipo ferradura, e a mão direita ele poderia comer, mas era nessa posição que ele ficava para dialogar com quem estava sobre a mesa. E aí acontece a cena. O texto vai dizer que Jesus chega na casa de Simão, ele está ali de boa diante de Simão, mas tem alguém que entrou para assistir o banquete que não se aguenta, que está tomada por um negócio inexplicável, que é uma mulher que ninguém sabe o nome, mas é tida como a pecadora. E aí o texto vai dizer, para você entender o contexto, Jesus está reclinado sobre o banquete, aquela mulher tomada por um senso de gratidão, ela corre aos pés de Jesus, ela se prostra aos pés de Jesus, e aí talvez por isso você perceba, o texto está dizendo, chegando na parte de trás, porque Jesus está reclinado, então não é sentado. Irmãos, ela é tomada por um senso de gratidão e de emoção, e ela começa a chorar sobre os pés de Jesus. Ela começa a beijar os pés de Jesus. E o texto vai dizer ainda pior, que ela lança sobre ele um perfume caríssimo e seca com o quê? Com os cabelos. Aquela mulher não consegue entender o que está acontecendo. Na verdade não, ela não está nem aí para o que está acontecendo, e ela se lança sobre os pés de Jesus. E aquela cena faz com que todo o banquete seja parado. E aí, o legal de ser Jesus, coisa que a gente não é que o Simão, ele tem um pensamento. E o Simão pensa assim, se ele fosse quem ele diz ser, ele saberia quem está tocando no pé dele. E eu já falei isso aqui uma vez. Quem andava com Jesus, vive as mesmas coisas do que... Você já foi numa festa com música alta? E quando foi falar uma fofoca, a música parou? Já viveu isso? Para você entender o que o Simão... Já fez isso? Ou tipo assim, você está numa festa com a sua esposa, e geralmente, né, mulher, por exemplo, gosta muito de comentar a roupa de outras mulheres em festa. O homem a gente não liga para nada. Na verdade, se a gente está de terno, alguém chega de camiseta, a gente fala, Felizardo, ó, esse está bem vestido. Imagina essa cena, você está numa festa, moça, e aí chega uma mulher bem mal vestida, e a música está pulsante. Na hora que você vai falar dela, a música para e você fala, ai, que mulher feia. E a mulher olha e você fala, mulher feia, eu sou feia, você é mulher. É mais ou menos isso. Na hora que o Simão pensa, aí Jesus fala assim, ô Simão, deixa eu te contar uma história, posso te contar um negócio? Simão cai direitinho. Aí Simão fala, claro, mestre. Simão, vou te contar aqui um conto. Imagina, Simão, que existem duas pessoas que devem a alguém. Uma deve muito, a outra deve pouco. E digamos, Simão, que esse alguém resolve perdoar a dívida dos dois, Simão. Diga pra gente, Simão, quem tem mais gratidão? E Simão cai perfeitamente. Ele diz, aquele a quem muito foi perdoado. E Jesus fala, você é bichão, Simão. Acertou. Agora deixa eu aproveitar, já que você acertou. Simão, você reparou que eu cheguei? E você, veja, naquele tempo, você precisa se lembrar da cultura. Não tinha Nike. Jesus não era assim, vou comer um Adidas novo, 12 molas. Naquele tempo não tinha asfalto.
Então o que era comum numa visita de banquete? É que oferecessem uma sequência de águas para você lavar os pés. Aí Jesus fala assim, eu cheguei aqui, nem água para lavar os pés você me deu. Pior, Simão, porque naquela cultura o ósculo santo era muito comum. O que é ósculo santo? É o beijo do cumprimento. Eu cheguei aqui, Simão, e você nem lavou meus pés. Essa mulher lavou com lágrima. Eu cheguei aqui, Simão, e você nem me deu um beijo. Ela beijou os meus pés. Eu cheguei aqui, Simão, e você meio que nem se importou. Mas essa mulher está quebrantada. E aí deve ter rolado aquele clima. Jesus olha para aquela mulher e deixa claro que a fé que ela tinha havia salvado ela e que ela podia seguir em paz. Esse é o contexto de uma das histórias mais incríveis. História essa que nos ajuda a entender até parte dessa música que a Giza cantou hoje. Sobre esse ambiente de como a gente está sempre tentando julgar o pecado do outro como se fosse maior do que o nosso, ou não percebendo que provar o que Deus nos deu só é possível para quem entende quem é. Então eu quero, a partir desse contexto, trazer 3 coisas para esse domingo, para que nós possamos perceber se realmente estamos dispostos a viver o caminho do avivamento, para que possamos perceber que na igreja de Jesus as coisas acontecem do jeito de Jesus e não do nosso, para que juntos possamos viver o sobrenatural de Deus sobre esse lugar. Amém, igreja? Vocês estão prontos para isso? Primeira coisa então que eu quero deixar para o seu coração: para experimentar o avivamento, precisamos conhecer a nossa necessidade de perdão. Irmãos, o verso 37 do 36 ao 39, ele já nos mostra a diferença que está acontecendo. Então o texto vai dizer, um dos fariseus, ele convida Jesus para comer com ele. Então ele entra na casa do fariseu, reclina sobre a mesa, e a mulher de um povoado, que era apenas uma pecadora, ela sabe que Jesus estava comendo na casa do fariseu. Ela traz um jarro de alabastro de perfume. Irmão, aqui o texto está dizendo que ela está lançando sobre Jesus algo muito caro. Eu sempre tento falar os perfumes caros de hoje em dia, mas sem a taça eu não consigo. Porque para mim perfume caro é Jequiti, Musk. Tiago é da minha terra. É Jequiti, Cristiano Ronaldo. Aí você passa assim. Ela derramou esse negócio, eu nem sei falar o perfume caro, boateia. Imagina então, o texto está dizendo que ela vai e faz isso, ela chorando, ela põe ali atrás dos pés de Jesus, ela começa a molhar os pés de Jesus com a lágrima, ela seca com o cabelo da cabeça, ela beija, irmãos, os pés de Jesus, ungindo com perfume. E aí o fariseu, quando olha aquilo, ele se sente mal. Por quê? Porque ele acha que Jesus deveria saber, essa mulher não é digna de tocá-lo. Irmãos, nós precisamos entender que o avivamento ele não começa quando nós percebemos o pecado do outro. O avivamento ele começa quando nós reconhecemos a nossa necessidade da graça de Deus. Esse Simão, um fariseu, ele faz esse convite. O texto não revela aqui a sua motivação, mas tudo indica que não foi algo por amor. Talvez algo por curiosidade. Talvez o que esse Simão estava sentindo era uma desconfiança. Vou convidá-lo para o banquete para uma questão de mostrar que não é tudo isso. Esse Simão então está na presença, mas ele não aproveita a presença. Eu nunca sei o nome desse teólogo, mas é J.C. Riley. Acho que é isso, né, Samuel? Eu gosto tanto desse texto que eu li comentário de um monte de gente. Ele disse uma coisa muito interessante. É possível alguém possuir uma religião decente e apesar disso, nada saber a respeito do Evangelho de Cristo. É possível alguém respeitar o cristianismo e assim mesmo estar completamente cego a respeito de suas principais verdades. É possível alguém comportar-se com grande retidão e moralidade e ao mesmo tempo detestar com ódio mortal a justificação pela fé e a salvação pela graça. Realmente, nutrimos verdadeiras afeições por nosso Senhor Jesus Cristo? Podemos dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que Te amo. O Riley está mostrando que o Simão talvez seja aquele irmão que frequenta o ambiente, mas nunca se apossou da presença. Irmão, sabe o que a gente precisa aprender? Que não é sobre você ir para a igreja. Não é sobre você apenas saber sobre Jesus.
O Simão está diante do próprio Jesus, mas ele ainda não entendeu. Talvez você entrou aqui hoje e está achando isso aqui uma chatice. Eu te entendo, mas aqui a fala não é para quem entrou aqui pela primeira vez, para um descrente. Sabe quem é o Simão? O Simão é o crente religioso. O Simão é o crente que está vendo o que Jesus está fazendo, está vendo pessoas quebrantadas, mas prefere ficar assim, ó. Duvido que seja verdade. O Simão é aquele que quando vê Jesus quebrantando vidas que ninguém mais acreditava, ele duvida. Ele consegue querer jogar contra. Ele é daqueles que não percebe o ambiente da graça. E é muito interessante que quando algo assim acontece, veja, Jesus aceita o convite, revela algo extraordinário. E o que é? A graça de Cristo alcança tanto o pecador como o religioso. Porque se Jesus fosse preconceituoso que nem a gente, ele nem ia para essa mesa. E o problema de Jesus não era a moça, era o próprio Simão. Jesus ele está disposto a sentar com eles para mostrar de fato quem ele é. Então durante a refeição, durante esse ambiente de conhecimento, a mulher que não tem um nome, mas tem meio que um apelido, a mulher que é a pecadora, a vida dela é caracterizada por pecado. O texto não diz qual era o seu pecado, apenas fala sobre algo de uma reputação pública. E por quê? Porque assim que ela chega, assim que ela toca em Jesus, ele já fala, se soubesse quem ela é, ou seja, não é algo velado. Mas qual é o interessante? Ela não chega apenas para conquistar o perdão, ela chega como alguém que já havia sido alcançado pela graça. Por isso que ela não está aguentando. Eu me lembro de... Poucos comentaristas falam sobre isso, talvez o Osborne seja o único. Mas eu tive uma vez uma aula com o Jonas Madureira sobre esse texto, eu falei aqui da última vez que eu preguei. O Jonas Madureira, ele fala algo incrível sobre essa mulher, que apenas o Osborne corrobora. O restante diz que não é interessante, talvez, falar porque não se crava. Mas a grande tendência, pela reputação, é que essa mulher fosse uma prostituta. E aí tem algumas evidências. Por exemplo, mas isso aqui não é tirado do texto, é apenas do contexto. E não quer dizer que é. Primeiro, pela reputação pública muito conhecida. Se ele soubesse quem ela é, a pecadora entrou, então ela era alguém muito caracterizada pelo pecado. Mas uma coisa que o Jonas citou, e eu não me esqueço, isso, eu não tinha nem filho ainda, então tem mais de 10 anos. É que a evidência que ele usava é que no tempo antigo, não era como o de hoje, que você tem banheiro para tudo quanto é lado, chuveiro, hotel. E as pecadoras eram caracterizadas por mulheres que usavam cordões, e nesses cordões tinham pequenos frascos de perfumes, para que ela pudesse sempre estar preparada para um novo programa. Por isso que isso aqui deixa o texto ainda mais incrível. O Jonas ele falava sobre esse ambiente onde aquilo que ela usava, veja, o pequeno perfume que ela sempre recarregava para fazer o que era pecado, ao conhecer quem Jesus é, e aí que tem sentido derramar o perfume. Ela pega tudo aquilo que usava para o mal e resolve se prostrar e lançar sobre aos pés de Jesus. É como se ela dissesse, eu não preciso mais desse perfume para aquilo que eu fazia, porque eu encontrei alguém que mudou a minha história e eu derramo ele sobre os seus pés. Eu não preciso mais da vida que eu levava. Eu não preciso mais disso para nada. Eu fui encontrada. Então ela leva esse perfume precioso. Ela é tomada por um arrependimento, por uma gratidão. Ela molha os pés de Jesus com as lágrimas e enxuga com o cabelo. Meus irmãos, é uma demonstração diante de Jesus. Não existe vaidade que se mantenha. Hoje em dia tem, né? Às vezes eu falo que eu não devo, mas eu vou falar. Não, acho que eu devo. Hoje em dia tem pastor que gosta de pôr cadeira no ponto, assim na ponta, e tirar o sapato. E dizendo, não beijem os meus pés porque eu sou um... Deixa eu parar por aqui. Nada a ver com isso. Mas sabe o que eu quero te lembrar? Que digamos que fosse Jesus no nosso tempo. Uma coisa é saber que Jesus veio, tomou banho, colocou meia, colocou tênis. Jesus estava andando na terra. Jesus está com o pé emporcalhado. É porque tem gente que acha que Jesus, por ser Jesus, por exemplo, não se sujava. Jesus falava, o barro, vou levitar. Oh, ele ia. Não, Jesus era gente da gente. Então imagina que, agora olha essa cena. Quando ela se dá de frente com o mestre,
ela percebe que não tem mais nada que a separe, então ela vai. E aquele pé cheio de terra. Você tem que pensar na cena como ela é. Porque o texto diz que primeiro ela chora. Imagina, você já chorou? Ou de emoção, ou de qualquer coisa. Sabe aquele choro que a lágrima domina tudo? Você já teve esse choro? Só quem já chorou profundo. Tem gente que não chora, né? Sabe aquele choro que você nem enxerga? Ela está com esse choro. O negócio está lavando. Ou seja, está formando um negócio ali. Não suficiente de ver aquele barro sobre os pés de Jesus, ela pensa, vou beijar o pé dele. Meu irmão, ela beija. E aí, mulheres, no século 21 não combina, porque ela vai secar com o cabelo. No século 21, dependendo da chapinha, se você espirrar, a irmã já muda de igreja. Não é assim? Eu acabei de... Não, ela não tem nada que possa parar aquele movimento de gratidão. Aquela mulher, irmãos, ela o adora com tudo o que ela tem. Ela beija, ela chora, ela seca com o cabelo e ela derrama aquilo que talvez a afastasse dele sobre os pés de Jesus. Porque ela já sabia que esse perdão havia alcançado a vida dela. Mas o texto vai trazer então esse movimento de que enquanto alguém adora, Simão julga. O fariseu, ele vê apenas uma pecadora. Jesus vê um coração transformado. O avivamento vai ser possível quando a gente perceber que Jesus perdoa quem Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não é da nossa conta. Porque é Ele que é o dono da graça. Então nós precisamos fazer desse ambiente, esse ambiente da adoração, esse ambiente da entrega, o mesmo que aquela mulher. Não estou dizendo para você que não tem mais como sim chorar aos pés de Jesus no sentido literal, mas é fazer com que o quebrantamento seja verdadeiro sobre o teu coração. É não entrar aqui para julgar hábitos e atitudes. É não entrar aqui para ver quem chora mais ou chora menos, mas é entrar para entregar a tua verdadeira adoração ao Senhor. Não importa quem está do lado. Não importa o que está fazendo. Então entenda, esse contraste revela uma grande lição do texto. O maior obstáculo para experimentar a graça não é o tamanho do meu pecado, mas a incapacidade de reconhecer a necessidade do perdão. Todos nós precisamos provar o perdão que há em Cristo Jesus. Amém, igreja? Todos nós. Você pode ser fofinho, bonzinho, lindinho, mas sem o perdão de Jesus não dá. Segunda coisa para essa manhã é que para experimentar o avivamento, nós precisamos compreender a grandeza desse perdão. E aí a gente entra nessa parte clássica do 41 ao 47, que é quando Jesus olha para Simão e diz, Simão, eu tenho algo para te dizer. E aí ele vai usar essa parábola, porque o Simão diz, fala mestre, o que você tem a dizer? E ele vai falar sobre os dois homens que devem. Ele vai falar sobre um dever 500, o outro dever 50. E visto que nenhum deles tinha como pagar, essa pessoa que tem a dívida graciosamente deixa a dívida de ambos de lado. E aí ele faz a famosa pergunta, ora, qual dos dois o amará mais? E aí o Simão então ele replica de bate pronto, suponho que deva ter sido a quem ele perdoou mais. E Jesus fala, é isso. Então perceba, Simão, você julgou corretamente. E aí então Jesus volta-se para a mulher e ele vai fazer a comparação entre aquilo que a mulher entregou e aquilo que Simão não entregou. Ele não deu o beijo, ele não deu a água, ele não limpou os pés de Jesus, ele não fez o básico, o óbvio. Mas aquela mulher, ela não só faz o extraordinário, como ela derrama um perfume, como ela unge Jesus, como ela unge os pés de Jesus. E aí então ele termina, portanto eu lhe digo, os pecados dela, ainda que sejam muitos, estão perdoados, pois ela muito amou. Mas a pessoa a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui Jesus então entra nesse movimento do julgamento de Simão. Ele usa o exemplo da dívida, e é muito legal porque quer falar muito com o ser humano, fale sobre dívida. E quem deve, entende. Imagina que você deva muito. E aqui, a minha versão, eu usei uma das NVIs e não sei por que coloquei outra ali. É porque eu uso a online e a do Logos. Mas o texto da versão da minha NVI diz que eles deviam a um agiota. Que é para ser claro. Não vou perguntar aqui quem já deveu para agiota, evidente, mas...
Você sabe o que o Jesus está dizendo? É o tipo de dívida que quem não pagar, morre. Ou quem não pagar, sofre. Jesus está então tentando mostrar para Simão esse movimento, esse caminho de uma grandeza que existe no perdão. E aí então Jesus revela a grande verdade do texto. A mulher amava muito porque havia sido muito perdoada. Tiago repetiu isso aqui, eu acho que no último mês. Irmãos, essa frase, ela tem um efeito de parecer clichê, mas ela não é. Quem tem noção daquilo que era antes de Jesus e aquilo que se tornou depois de Jesus, não consegue mais ser o mesmo, sim ou não? Quando a gente começa a olhar tudo que a gente era, a tragédia, a tranqueira, e de repente a gente fala, meu Deus, como é que um Deus tão santo desse muda a minha história? Como é que um Deus desse muda a minha perspectiva de vida? Ah, Ele tanto me amou que eu não posso entregar menos. Deixa eu te dizer uma coisa. O que faz a gente parar o caminho da fé são os Alzheimers espirituais das coisas que Jesus já fez por nós. O Simão achava que devia pouco diante de Jesus. Por ele achar que ele deve pouco, a presença de Jesus não é tão importante. Agora veja, por ele achar que deve pouco, ele sempre está olhando para quem deve mais. Ele sempre está preocupado na comparação. Ele sempre está, mas se ele soubesse, o mesmo J.C. Ryle diz, o amor nunca é a causa do perdão, o amor é consequência do perdão. Pastor, por que minha fé está fria? Porque você se esqueceu de onde Jesus te tirou no dia que você o encontrou. Pastor, por que eu estou desanimado com a igreja? Porque você se esqueceu do quão pecador você era até a presença de Jesus dizer, vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Quem foi pouco perdoado, pouco ama. Mas quem foi muito perdoado não consegue mais parar de amar ao Senhor e Salvador da nossa história, igreja. É sobre isso, é sobre esse movimento de perceber que aquilo que eu vivo é consequência do que recebi. E não apenas resposta no sentido de, bom, agora que eu sou salvo eu preciso. Não. Por ser salvo, por ter sido perdoado, eu preciso entregar tudo diante de quem me salvou. É muito interessante, porque as lágrimas, o beijo, o perfume, a adoração daquela mulher não são para comprar a graça de Deus. A adoração daquela mulher é a resposta de um coração alcançado pela graça de Deus. Lembra daquela... Nem lembro que música é essa, mas tem uma música que grita, dos Arrais. Eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. Meu irmão, o dia que Jesus nos encontra, é como se a nossa alma gritasse, eu fui encontrado por Ele. Ele mudou a minha história e agora eu vou viver para que Ele se torne conhecido. Sabe para quê? Para que mais pessoas sejam encontradas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Mas quem foi pouco perdoado, está entrando aqui para ver se Jesus é de verdade. Quem foi pouco perdoado, está olhando para o cisco no olho do outro e não está percebendo a trave que está sobre o seu olho. O avivamento só vai ser possível quando nós tivermos ciências daquilo que Jesus fez. Ah, pastor, mas você acha então que quem foi encontrado tem que ser sempre assim, não sei o quê? Não tem a ver com performance de culto. Tem a ver com entrega verdadeira. Porque performance de culto a gente não consegue jogar a fé de ninguém. Tem gente que é animado por natureza. Ontem eu tive um tempo com o Benício à tarde, depois que a gente ficou aqui um pouco nas mensageiras, ele falou assim, pai, o que você acha da minha mãe? E ontem ele estava, eu nem contei essa parte, ontem ele estava com umas conversas de adulto. A gente estava indo para um chá de cozinha e ele fez assim para mim. Pai, você já pensou que em breve o número de irmãos vai crescer? Aí eu falei, quais irmãos? Ele falou, os da nossa família. Eu já gelei, né? Porque a Ellen está passando mal a semana inteira. Eu falei, Senhor. Aí eu falei, quais irmãos da nossa família? Ele falou assim, pai, em breve eu pretendo casar. Aí eu...
Aí ele falou assim, a Helena também vai casar. Nós queremos ter filhos. Só que eu estava pensando, desse jeito, talvez seja uma boa ter filhos com 30 anos. O que você acha? Eu falei, meu Deus. Eu falei, tem um anão no meu carro. Eu olhei para ver se não era aquela moça que pediu para ser adotada lá. Falei, só falta eu olhar agora. Ele abriu uma cerveja e falou, pai. Aí, nessa conversa, ele chegou para mim e falou assim, o que você acha da minha mãe? Eu falei assim, ué, eu acho sua mãe incrível. Ele falou, não. O que você acha da minha mãe na igreja? Eu falei, ele quer me contar alguma coisa, né? Eu falei, filho, a sua mãe é muito animada. Todo mundo percebe. Ele falou assim, às vezes você acha ela um pouco maluca? Eu falei, não, é que ela é muito animada. Ele falou assim, não, porque hoje lá no Congresso das Mensageiras, pai, ela tava... Aí eu falei, que cagueta. Então o que eu estou te dizendo aqui, baseado no Simão, não é sobre performance. Até porque, irmãos, na performance, a gente sabe disfarçar. Na hora do louvor, levantar a mão no automático, todo mundo sabe fazer. Na hora do culto, fazer caras e bocas, todo mundo sabe fazer. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é da entrega. Então, por exemplo, dependendo de como os meninos ministram, eu estou tão entregue que eu tenho dificuldade de voltar. Porque eu sou chorão por natureza. Tem gente que consegue ser durão, tá aqui, mas está ali, tipo, glória a Deus. Mas o que o texto está nos ensinando é que quando a gente observa a grandeza do perdão, não tem como duvidar do poder que há em Cristo Jesus. Não tem. A gente não quer apenas então vir a esse lugar. A gente quer fazer parte de tudo aquilo que o Senhor fará a partir desse lugar. Quem foi muito perdoado, muito ama. Quem sabe da lista de pecados que tinha, entende que aquilo que recebeu é tudo o que precisava. Nós só vivemos o que vivemos, só sentimos o que sentimos, porque fomos alcançados pela graça. Então lembre-se disso, aquela mulher vivia consciente do perdão recebido, enquanto Simão vivia consciente apenas da sua própria justiça. Por isso um transbordava em amor, enquanto o outro permanecia indiferente. Talvez você está aqui indiferente a tudo que a gente está vivendo, não porque você só se acha, mas é porque você ainda continua confiando na força do teu braço. Você continua achando que por você tudo se resolve. Você se esqueceu de perceber de onde Ele te tirou. E aqui então eu quero te mostrar um princípio que nunca podemos esquecer. A profundidade do nosso amor por Cristo será proporcional à consciência que temos do perdão que recebemos. Você foi muito perdoado? Se foi, diga amém. Você percebe de onde Jesus te tirou? Se percebe, diga amém. Você percebe aquilo que você era e aquilo que você se tornou? Essa frase, quem foi muito perdoado, muito ama, deveria ser lembrada todos os dias por nós, que por vezes deixamos de viver avivamento, porque queremos fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Jesus. Porque se for do jeito de Jesus, se preparem para tudo que a gente vai viver, para a continuidade daquilo que nós estamos vivendo. E é por isso que avivamento então não nasce do medo, da culpa ou do esforço humano. O avivamento nasce quando homens e mulheres voltam a se maravilhar com a graça de Deus. Quanto maior consciência do perdão, maior será o amor por Cristo. Ele restaura quem Ele quiser. E a nossa parte é glorificar o nome dEle. Amém, igreja? Terceira e última coisa para a gente encerrar esse primeiro dia do avivamento. Para experimentar o avivamento, precisamos viver a nova realidade do perdão. E aqui vem a parte do diálogo final do 48 ao 50. Então Jesus lhe disse, eu fico imaginando, porque se você lembra do texto, parte do que Jesus está passando com aquela mulher, ele olha para a mulher, mas ele está falando com Simão. Está vendo, Simão? Essa mulher. Mas agora não, agora Jesus está falando com aquela mulher. Jesus lhe disse, os seus pecados estão perdoados. E na sequência, os que se reclinavam à mesa com ele, começaram a dizer no seu íntimo, quem é este que até perdoa pecados? Na sequência do pensamento, Jesus olha, então Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Nós chegamos então aqui na fase onde Jesus não apenas aceita a mulher, mas ele declara 3 coisas
que nós precisamos aceitar que já recebemos para viver o diferente. Ele declara perdão, ele declara salvação e ele termina declarando paz. Então no versículo final, nesse approach final, Jesus faz essas 3 declarações que transformam completamente a vida daquela mulher. Meus irmãos, ele olha para ela e mesmo sabendo que o apelido, a fama era de pecadora, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Não porque porque ela precisasse ainda ser perdoada, mas porque ela e todos os presentes soubessem sobre aquela culpa que havia sido removida da vida dela. Jesus está mostrando algo aqui que você precisa entender. Se Jesus já te perdoou, liberte-se do peso do passado. Se Jesus já te perdoou, você só vai viver uma vida nova se você aceitar a nova identidade. Agora você está perdoada pelo próprio Senhor. E aqui, irmãos, é uma coisa muito interessante, porque a gente fala pouco sobre a falta do auto-perdão. A gente gosta de falar sobre perdão, geralmente da relação. Perdoe teu pai, perdoe teu filho, perdoe tua esposa, perdoe. Mas existe um perdão velado, que é o auto-perdão. Tem gente frequentando igreja, ainda amarrado às coisas do passado, que já foram perdoadas por Jesus. Mas pastor, é uma prisão. Só é prisão porque você ainda de fato não tomou posse do perdão. E olha que tomar posse é uma... Nossa, me dá até um negócio quando eu falo essa frase. Mas a do perdão você pode tomar posse. O que Jesus está mostrando para aquela mulher é que depois de tudo aquilo que eles haviam passado e vivido, já estava resolvido. Você só precisa tomar posse desse perdão, porque foi o próprio Jesus que já te perdoou. Mas Jesus também silencia a condenação dos homens. Por quê? Porque aos olhos deles, ela ainda era uma pecadora. Mas aos olhos de Jesus, uma mulher perdoada. É como uma coisa que eu sempre gosto de pensar. Jesus tem uma especialidade muito bonita, que é trocar os nossos apelidos. A pecadora agora é a perdoada. A pecadora agora é filha. Pensa aí as coisas que já falaram sobre você e que você carrega peso. Deixa eu te dizer uma coisa. Em Jesus, seu apelido vai ser trocado nessa manhã. Ah, pastor, mas se você soubesse do meu passado é... Nossa, meus apelidos... Ei, em Jesus, eis que tudo se fez novo na tua vida a partir de hoje. Não mais o garanhão, o filho. Não mais a vagabunda. Pastor, um dia eu ouvi de alguém que eu amava: você é uma vagabunda. Em Jesus, filha amada e perdoada pelo Pai. Pastor, eu era um pilantra. Em Jesus, filho amado do Pai. Esse texto vai nos ensinar então no final, que depois então Jesus ainda declara: a sua fé a salvou. Essa salvação não foi conquistada por suas lágrimas, pelo perfume ou pela devoção. Tudo isso foi consequência de uma fé que descansava em Cristo. A graça foi a causa, a fé foi esse movimento do instrumento, e a salvação é o resultado. O resultado que você tem para levar essa manhã é: mediante a graça, mediante a fé, a salvação te alcançou. Viva o novo de Deus. E por fim, Jesus diz o quê? Vá em paz. Pastor, como que eu faço para ir em paz? É só o perdão que tem poder de produzir sobre você uma nova realidade. Quem não tem paz, não é sobre ter lutas, guerras e problemas. Não, não. Quem não tem paz, geralmente, é porque ainda não foi perdoado. Talvez você esteja carregando um caminho de dificuldade, justamente porque você esqueceu que quem foi perdoado por Cristo é reconciliado com Deus. O Hendrickson, ele vai afirmar que essa paz é muito mais do que tranquilidade emocional. É o shalom de Deus, a segurança de um coração que sabe que a sua culpa foi removida e que agora pode caminhar sobre o favor do Senhor. Essa é a marca do verdadeiro avivamento. Ele não termina no perdão. Ele faz do perdão a inauguração de uma nova vida. Um novo tempo. E quem encontra então o perdão de Cristo vai receber essa nova identidade, vai receber essa nova direção, vai receber uma nova e verdadeira paz.
Para encerrar, o perdão, irmãos, ele muda o nosso passado. O perdão faz com que a gente não viva mais preso ao que já foi. A salvação, ela garante o nosso futuro. Por isso que a gente não pode ter medo da morte. Está tudo resolvido em Cristo Jesus, amém, igreja? A gente já está com tudo ganho. E a paz é a paz que transforma o presente. No passado o perdão já tirou, o futuro a salvação já garantiu. Mas o agora, existe uma paz. Paz que excede entendimento. Paz que muda o apelido. E para concluir, esse verdadeiro avivamento, ele precisa ser uma consequência do perdão. Antes de Deus transformar uma igreja, Ele transforma um coração. Não tem como Ele transformar uma igreja no sentido de estamos todos. Não. Você precisa entender que nesse movimento de transformação, é pessoal entre você e Jesus. É de quebrantamento, é de entrega, é de lembrar quem você era antes. É a partir dessa entrega verdadeira. Mas você precisa se lembrar que antes de derramar o seu poder, Ele derrama a graça. Talvez o que você está precisando hoje ainda não é do sobrenatural, no sentido de viver o avivamento. É de provar primeiro a graça, para que a partir dela, um novo tempo se inicie na sua caminhada. Receber o perdão, perceber a salvação. E aí eu preciso te lembrar disso. O avivamento então, ele não começa com manifestações extraordinárias. Ele começa quando um pecador encontra perdão aos pés de Jesus. Ele começa quando o pecador percebe que há algo novo. Ele começa quando o pensamento, quem foi muito perdoado, muito ama. Quem muito ama, muito obedece. Quem vive em obediência, experimenta diariamente a atuação sobrenatural. É uma sequência. E aí o avivamento começa a tomar conta. Minha oração é para que a gente não fique mais preocupado se cresceremos ou diminuiremos. Minha preocupação, minha oração é para que a gente fique preocupado. Eu estou vivendo aquilo que Jesus espera que eu viva? Eu estou entregando aquilo que Jesus espera que eu entregue? Porque se tiver esse avivamento preparado para nós, ouça o que eu vou te dizer. Vai viver quem está se colocando na brecha do perdão, da salvação e da paz. Se eu pudesse escolher, a minha oração seria assim: Senhor, não permita que ninguém aqui fique de fora de tudo que o Senhor está fazendo. Mas essa decisão é mais sua do que minha. Talvez você, assim como Simão, nem percebeu o que a gente já viveu essa manhã. Nas ministrações do pastor Jair, da Giza, nas notas tocadas por essa banda. Porque você está aqui como Simão. E pensando, se fosse verdade. Talvez você chegou aqui e teve que encontrar alguém que você nem gosta e pensando assim, se isso aqui fosse sério, fulano não estava. Não tem como avivar se você tentar ser juiz no lugar onde você foi chamado para ser servo. Não tem como avivar se você está entrando aqui muito mais para julgar do que para entregar. Ah, pastor, mas você acha que todo mundo aqui vai ver isso? Não, eu não sou utópico. Joio e trigo crescem junto. A gente tem que estar preparado para tudo. Mas a minha oração é que o Senhor nos avive de forma tão extraordinária que apelidos sejam trocados nessa manhã. Que a paz te acompanhe daqui para fora. Que a salvação nunca mais seja uma dúvida. No extraordinário do avivamento, não estou muito preocupado de que a nossa sombra cure. Mas eu estou muito preocupado para que esse lugar continue sendo um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Sabendo que o religioso vai estar perto, mas vai ter que contemplar com os próprios olhos e dizer, quem foi muito perdoado, muito ama. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Eu quero orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Pode vir aqui o louvor se quiser. Feche seus olhos. Que hoje o que eu preciso é apenas que você entenda o processo do quebrantamento. Nada mais, nada menos.
Talvez você esteja já com o teu coração em jogo, com o seu coração em almoço, mas o que eu preciso é perceber que existe em nós um anseio. Esse anseio de viver o novo. Esse anseio de viver um avivamento profundo. Esse anseio de falar, Senhor, tire de mim um coração julgador. Tire de mim algo que o Senhor não pediu, mas Senhor, me permita desfrutar do perdão. Me permita desfrutar da salvação. Senhor, me permita ir em paz. Eu queria te dar hoje um tempo um pouquinho maior para você falar com o Senhor. Que processo de avivamento só é possível com arrependimento. Mas arrependimento é algo que custa muito caro. Provar do perdão precisa de coração quebrantado. Talvez você entrou aqui como juiz, mas quer sair daqui como filho. Talvez você entrou aqui se achando e percebeu que sem Jesus não dá. Mas eu queria te dar esse tempo. Tempo de falar com o Senhor, que nada te atrapalhe, nada. Se você puder não conversar com ninguém agora, não fazer nenhum movimento brusco, deixa a pessoa ser tratada pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Quem muito perdoado deveria saber o valor de ser amado, mas por outro lado, o bem que eu quero fazer, de fato eu não faço. E dependendo do pecado, eu nem me sinto incomodado. Então esbarro na tua palavra e sou confrontado. Não adianta fingir. Não adianta fingir. Que está Não adianta. tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Na minha hipocrisia me achei melhor que o outro, sem perceber a trave que estava no meu olho. Em pele de ovelha, agindo como um lobo, me esqueci do reino, juntando os meus tesouros. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Amém. Talvez seja isso que você precise dizer nesta manhã. Senhor, eu preciso me lançar ao chão, sabe por quê? Porque eu tenho percebido que as minhas escolhas não são boas. O que a gente tem para oferecer aqui para você não é esta fé que conquista tudo, não é esta fé que você diz e as coisas acontecem. Não, não, não. É uma fé que te permite provar o verdadeiro perdão. É uma fé que te permite perceber que só pela tua força não dá. É uma fé que gera em você a salvação. É a mesma fé que diz para você, vá em paz. É a fé que gera paz. A paz que excede todo entendimento. Nós não queremos avivar para fazer extraordinários humanos. Nós queremos avivar para que mais pessoas mudem seus apelidos, vivam a paz, provem da salvação,
mude os seus destinos, mude o seu caminho e viva algo novo. A nossa oração dessa manhã é pelos recomeços necessários de quem está aqui nessa manhã. A nossa oração é porque talvez você chegou aqui sem entender nada, e eu já fui você um dia. E pensando que a gente ia ficar falando aqui sobre esses movimentos de conquistas. Não, a maior conquista que um homem pode ter é ter sido encontrado por Jesus de Nazaré. E perceber que depois de Jesus, ainda que tudo dê errado, já deu certo. Porque nós estamos garantidos. A nossa oração é que você prove do verdadeiro perdão. Talvez você entrou aqui ainda marcado pelo passado. Em nome de Jesus, se você já confessou e foi encontrado, o seu passado já está apagado. O seu pecado já está perdoado. A nossa oração é para que você não queira mais ser um juiz de adoração, mas um filho. A nossa oração é para que você possa dizer: sabe por que eu te amo muito, Jesus? Porque quem foi muito perdoado, muito ama. Enquanto você está com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Você que está precisando provar ou de algo novo ou do renovo do Senhor. Eu quero orar por você que quer viver esse tempo de avivamento. Eu quero orar por você que precisa do perdão, da salvação e da paz. Eu quero orar por você que estava se achando muito e percebeu que não dá. Eu quero orar por você que estava frio na fé. Eu quero orar por você que não conhecia a fé. Eu quero orar por você que quer ser como essa mulher, que na presença de Jesus não tem média, tem entrega. Eu quero orar por você que está dizendo: ah, Jesus, como eu queria também te ver hoje e me prostrar aos seus pés e só ter para entregar lágrimas. Ah, Jesus. Mas aí eu preciso te lembrar que esse mesmo Jesus está aqui nessa manhã. A presença dele é real aqui nessa manhã. Enquanto você está na sua oração, eu quero orar por você. Desde que precisa de perdão a quem está dizendo: Senhor, me deixa participar desse avivamento. Senhor, me deixa provar o que o Senhor quer fazer nesse lugar. Senhor, obrigado por ter mudado meu apelido. Senhor, obrigado pela nova chance. Senhor, nos ajude a buscar mais gente. Senhor, me ajude a não duvidar mais daqueles que o Senhor tocou e mudou. Senhor, renova minha fé, renova minha esperança. São muitas opções para viver um avivamento. São muitas pessoas, cada uma vivendo um tempo. Mas se você está sentindo que você precisa desse algo novo, e não importa se é o perdão, se é a salvação, não importa se é a paz, se é a entrega, se é o renovo da fé, não importa. Mas nessa manhã o Senhor falou com você e você quer provar desse avivamento. Dá um sinalzinho com a tua mão que eu vou orar por você. Há alguém nessa manhã? Amém. Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, já vi. Há mais alguém? Eu não vou demorar muito hoje não. Talvez você chegou aqui nessa manhã, amém, louvado seja o nome do Senhor, e percebeu que achava que era uma coisa e foi encontrado por outra. E talvez esteja travando uma batalha no seu interior, dizendo: o que é isso que eu estou sentindo? Nada mais é do que um incômodo do Espírito Santo, dizendo: você achava que cristianismo era uma coisa, veio aqui nessa manhã para descobrir que é outra. E talvez seja a forma de Jesus dizer: ei, vem para viver aquilo que nós temos para viver juntos. Tem alguém nessa manhã que esteja também orando, dizendo: eu quero mais de Jesus, ou eu quero voltar para Jesus, ou eu quero reaquecer a minha fé? Há mais alguém nessa linha? Levante sua mão, eu vou orar por você. Amém, já vi. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de um avivamento, e esse avivamento só vai ser vivido por entrega. E agora eu vou te fazer esse último apelo com muita tranquilidade. Eu espero que você ouça o que eu estou dizendo e não seja tomado por emoção. De forma especial você que é dessa casa. Existe algo novo do Senhor, e não é novo de sobrenatural, de extraordinário, que não seja com perdão, quebrantamento, vidas sendo lançadas aos pés de Jesus. E a minha pergunta é: você também quer viver isso nessa casa, na tua fé? Se a sua resposta for sim, me dê um sinalzinho com a tua mão, que eu vou orar por quem também clama por esse avivamento nessa casa. Amém, amém. Quem mais acredita que a gente vai viver esse avivamento a partir dessa casa? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Me permita orar por vocês que levantaram a mão. Vem aqui na frente rapidinho para a gente orar juntos. Todo mundo, todo mundo. Desde você que estava frio na fé, você que quer viver o avivamento, sai do seu lugar.